TC News. Seu resultado é nossa marca. Bom, pessoal, 2 horas mais 7 minutos, como eu disse, às quartas-feiras aqui no seu almoço de negócios é uma super quarta, sempre, porque nós temos o TC Research com convidados especiais, executivos de empresas que têm capital aberto, e hoje não é diferente. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado, que nos dá a honra da sua presença aqui no novo estúdio do TC. Antes, quero apresentar os nossos comentaristas, o parceiro do TC que vai nos ajudar também nessa conversa. Eu começo com quem já é de casa, Malek Zen, direto de São Paulo. Eu ia falar do Rio de Janeiro, não, ele está aqui em terras paulistanas. Fala, Malek, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem? Fala, Vini, tudo jóia? Bom, tô ansioso aí para ouvir de Dots, viu? Vai ser uma conversa muito legal. A gente tá aqui com o CEO da Dots. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-lo para você. Otávio Araújo tá aqui nos nossos estúdios. Antes, quero saudar, cumprimentar também o Marcelo Corber. Ele é fundador da Fingage e é parceiro aqui do TC, parceiro da TC News. Ô Marcelo, primeira vez que você participa aqui com a gente nessa posição de nos ajudar a tocar a entrevista. As principais perguntas, elas vão ser suas, elas vão ser do nosso Malek Zen. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vini, obrigado, Malek, Otávio, um prazer estar aqui com vocês, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, os microfones vão estar sempre aqui à disposição. A nossa Camila Nascimento também, nós, estudamos aqui Dots, preparamos algumas perguntas. Então, Otávio, quero mais uma vez saudá-lo, obrigado pela gentileza, pelo espaço na agenda, é um prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem. Vou pedir só para você puxar o microfone pertinho, chegar um pouquinho mais perto do microfone. Claro. Agora sim, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui por me receber, Vinícius, Camila, Malek, o Marcelo também. Eu tive num almoço aqui com vocês há uns tempos atrás. Me lembro. Queria parabenizar vocês aqui pelo novo estúdio. Obrigado. Tá bem legal. Então, estou bem animado aí pro bate-papo que a gente vai ter. Obrigado de novo pelo convite. Otávio, você chegou à Dots em 2011 e quando nós conversamos na primeira vez, você não tinha a posição de CEO da companhia como tem hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que tá esse novo desafio agora como diretor-presidente da empresa e também que você explicasse, detalhasse para quem eventualmente não conhece o modelo de negócio da companhia, o que a Dots faz, fica à vontade. Tá ótimo. Exatamente, Vinícius, como você falou, eu cheguei na companhia em 2011, diria mais no dia a dia, né? Porque já era investidor um pouco antes desse momento. No primeiro momento eu fui CFO e um monte de coisitas mais. Passei por basicamente todas as áreas da companhia ao longo desses últimos anos aí que eu tive lá no dia a dia, né? Há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente começou um processo organizado de sucessão na Dots. Então, o Roberto Chad, que é cofundador da empresa e era o CEO anterior, manteve a posição, ou estava na posição de CEO ainda. A gente criou um cargo de presidente de operações e eu passei a assumir esse cargo de presidente de operações, que basicamente era tocar o dia a dia da companhia, né? E recentemente, agora no comecinho de maio, a gente fez a última etapa desse plano de sucessão, em que o Roberto saiu da posição de CEO e eu assumi, né? Então estou muito animado, muito feliz e animado também com as oportunidades que a gente tem pela frente, tá? Em relação ao modelo de negócio da Dots, a história da Dots é uma história de, primeiro, bastante empreendedorismo, né? E como não poderia deixar de ser, desde o IPO, é a história da evolução de um negócio de fidelidade por coalizão pura, e a gente pode entrar um pouco mais de detalhe aqui do que é uma coalizão e como que isso funciona, para transformar numa plataforma completa que faz cross-sell, principalmente em serviços financeiros. É basicamente isso que a gente tem construído e executado nos últimos 3 anos, desde que a gente fez o IPO em 2021. E é isso que eu estou aqui também para dar mais detalhes do que vocês quiserem conhecer um pouco mais. Muito obrigado, Otávio. Malek, por gentileza, fica à vontade. A primeira pergunta aqui para o nosso convidado é sua. Ô, Vini, você até já falou um pouco do que eu queria perguntar para o Otávio, né? Que
até recente isso, né? Foi no dia 2 de maio, salvo engano, né? Que houve ali a troca de gestão, então saiu o fundador, o Otávio até comentou um pouco sobre isso, e eu queria entender, ele já está na companhia há mais tempo, já até falou um pouco, mas explicar, assim, o que é o racional disso, né? Salvo engano, o Roberto, né, Chad, ele tem outros empreendimentos também, né? Ele já teve outras empresas, né, em outras áreas. Eu queria entender assim, por que ele decidiu talvez se afastar. Eu acho que ele ainda permanece na empresa, talvez, mas por que ele decidiu deixar a cadeira de presidente? O que motivou essa mudança? E se o Otávio entende que tem alguma mudança no plano de negócio da companhia, tá? A forma como a companhia era tocada, se deve ter alguma mudança daqui para frente, algum plano de negócio novo, alguma mudança, enfim, reestruturação que ele tem para os próximos anos desenhado. Muito obrigado pela pergunta, Malik. Na verdade, esse processo de sucessão, ele se deu de uma maneira muito natural, eu diria. O Roberto, como você mencionou, ele é cofundador da empresa. A empresa foi fundada em 2000, né? E ele é basicamente a pessoa responsável por toda a condução da DOTS até aqui, né? Então, é de um grupo. Ele fundou a empresa junto com o irmão, que é o Alexandre Chad. É um grupo muito empreendedor e que está sempre buscando gerar valor, né, e olhar para frente. Nesse sentido, o Roberto conduziu a empresa durante 24 anos, desde o começo da empresa. E dado que a gente começa agora um novo ciclo, é bem natural que se comece outro movimento com uma outra liderança. É uma mudança de continuidade, com certeza, não é uma mudança literal, vamos dizer assim, porque na prática o meu foco é exatamente seguir fazendo aquilo que a gente se comprometeu a fazer no IPO, que é essa evolução da plataforma de Deloitte, coalizão da DOTS, numa plataforma de cross-sell de serviços financeiros. E o nosso foco hoje é exatamente esse, como era também na liderança aí do Roberto até pouco tempo atrás. Muito obrigado, Otávio. Marcelo, por gentileza, a sua primeira pergunta, fica à vontade. Obrigado, Vini. Otávio, eu queria que você entrasse um pouquinho mais em detalhe sobre esse histórico, né? Ou seja, você contou rapidamente sobre como a empresa vai passando por uma transição de só ser a empresa de fidelidade para trazer outras coisas para dentro. Mas você conseguir puxar um pouquinho do histórico, desde lá do começo, de quando nasceu, quais eram os propósitos, até a gente chegar no IPO e a evolução dessa plataforma, acho que seria legal. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. É uma boa oportunidade para a gente falar da história da DOTS, que é uma história bem legal. O propósito da DOTS, desde que começou, o propósito é exatamente o mesmo. A DOTS é uma companhia que ela atende dois tipos de público, né? As empresas, que a gente chama de B2B, e os clientes finais, que a gente chama da relação B2C. Para os clientes finais, a gente tem o propósito de aumentar o poder de compra, de gerar benefícios, fazer com que o cliente tenha mais poder para comprar e consumir com a DOTS. E para o B2B, o nosso propósito também sempre foi o mesmo, que foi gerar resultado, gerar vendas, justamente fazendo o nosso programa de fidelidade e agora adicionando outros produtos. A história da DOTS, que ela começou como tal programa de coalizão, que eu mencionei rapidamente, Vini, aqui. O programa de coalizão nada mais é do que você ter o supermercado, a farmácia, o posto de gasolina, o cartão de crédito, dando a mesma moeda, né, dando os DOTs. O cliente acumula com isso mais rápido e consegue trocar muito mais rápido também por produtos e serviços. Diferente dos programas de Frequent Flyer, que são os programas de milhas aéreas, o programa de coalizão ele é muito mais inclusivo, ele é muito mais democrático. Por isso que hoje a DOTS tem uma base de mais de 55 milhões de clientes dentro do programa. Então, os primeiros anos da DOTS foram basicamente assim, de muito crescimento do programa de fidelidade, num modelo de lançamento de praças. Então, a gente decidiu ir comendo o Brasil pelas beiradas, como o próprio Roberto sempre falou, que é lançando regiões regiões metropolitanas pelo Brasil, onde a gente lançava o programa. O que é isso?
pega um supermercado local, uma rede de farmácia, uma rede de postos, junto com o cartão de crédito, e fazia uma grande coalizão ali naquela região. Em 6, 12 meses, 50% da população economicamente ativa estava dentro do programa, né? Durante bastante tempo, diria 17, 18 anos, a companhia fez basicamente só isso. Por isso que eu falo que era uma empresa de coalizão pura. E mais recentemente foi quando a gente decidiu realmente começar a fazer outros negócios em cima dos ativos que o programa de fidelidade gera. Que ativos são esses? Uma base muito grande, então hoje a gente tem mais de 50 milhões de clientes. Uma marca muito conhecida e uma relação muito forte com o cliente. Dados, então, à medida em que o cliente consome e atua dentro dessa nossa rede de coalizão, ele vai gerando para a gente bastante informação sobre os dados, sobre os hábitos dele de consumo. E, por último, a própria rede, né? E há uns 3, 4 anos atrás, o que a gente começou a ver foi, em cima desses ativos que a coalizão gera, que outros negócios que a gente poderia fazer, o negócio serviços financeiros é uma frente, eu diria até bem óbvia, pelo mercado endereçável que ela representa, e porque usando os nossos dados, a relação com o cliente e a rede, né, usando a jornada do cliente de consumo, a gente poderia fazer isso de uma maneira mais eficiente. Fizemos um IPO em 2021 justamente para poder fazer isso, executar esse plano, junto com parceiros muito fortes. Então, para dar só alguns exemplos, né, no momento do IPO entrou como sócio da empresa a Ant Group. Ant Group é a empresa que é dona do Alipay, que é a fintech do grupo Alibaba, com quem a gente já falava há muito tempo e conseguiu fazer com que eles investissem junto conosco, são nossos sócios hoje. E também o grupo SoftBank, que entrou também naquela época. Então, fizemos um IPO justamente para executar essa estratégia. Eu diria que no final do ano passado, 100% dos investimentos para a gente fazer isso aconteceram com resultados já bastante interessantes que a gente pode também discutir aqui. Vamos falar assim, o último balanço da companhia é uma das pautas que a gente vai abordar ao longo dos próximos minutos. Eu quero agradecer pela audiência, tem muitas mensagens chegando. Nesse instante, o papel da DOTS é negociado a R$ 8,12, o ativo sobe 3,05% no ano, alta de quase 3% nos últimos 3 meses, elevação de 17%. A gente vai falar também um pouco a respeito desse preço de tela ao longo dessa conversa. É claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você também é nossa prioridade, investidor e investidora que nos acompanha. Por falar nisso, obrigado pela mensagem. Guilherme Rodrigues, o @Fante também está por aqui. Felipe Hardman, ele é membro do TC no YouTube. Obrigado ao Baim, que escreveu para cá mais cedo também. José Tertuliano, valeu Cláudio Camargo, todo mundo escrevendo para cá. Mais cedo e há pouco, foi o Luiz que mandou mensagem e falou: nossa, Vini, baixei hoje e me cadastrei pela manhã no aplicativo da DOTS. Que coincidência boa, tá aqui acompanhando atentamente a nossa conversa. Obrigado, viu, Luiz? Aproveita e deixa o seu like aqui também pra gente na nossa transmissão do YouTube. Cami, a próxima pergunta é sua, por gentileza, fica à vontade. Otávio, como você já antecipou, a DOTS vem aumentando a participação na área de Techfin. E só para a nossa audiência entender, Techfin é basicamente quando uma empresa de tecnologia usa sua expertise e sua base de clientes para oferecer serviços financeiros melhores que os tradicionais. Então eu queria saber de que forma que a DOTS consegue monetizar essa estratégia e se vocês pretendem expandi-la ou ainda estudam outras iniciativas nessa área. Muito obrigado, Camila. Obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu queria só agradecer ao Luiz também por ter se tornado aí cliente Baixou da DOTS. Hoje. É a coisa mais importante que a gente tem, então a gente tem... Obrigado, viu, Luiz? Obrigado mesmo. A estratégia de Techfin, Camila, ela está no cerne do que a gente se comprometeu a fazer no IPO, né? E a gente também chama de Techfin porque, na verdade, a gente tem um approach bem singular, eu diria, com relação a essa estratégia. Primeiro, o modelo é um modelo asset light, então a gente não vai tomar risco de crédito, né? A gente não quer ter estrutura de capital para ser banco ou para ser uma financeira. A gente faz sempre prestando serviços ou em parceria com agentes financeiros. Então, a gente é tecnologia em serviços financeiros, né? E não o contrário.
Em 2020, que foi o ano antes do IPO, a participação do negócio de Techfin no total da Dotz era por volta de 5, 6%. Tá? No primeiro trimestre desse ano já foi 31%. Então, diria que talvez um dos principais KPIs assim, que mostra a nossa efetividade da execução que a gente fez desde do IPO é exatamente a participação do negócio de Techfin no negócio como um todo da Dotz. E por que isso é importante? É importante por alguns motivos. Primeiro porque crédito, né, é muito importante para o propósito que a gente tem para o nosso consumidor de aumentar o poder de compra. Então, para o cliente é muito bom. Para os nossos parceiros também, ele é muito bom porque aumenta vendas. Então, à medida que você dá mais crédito, o parceiro pode aumentar suas vendas também. E para a gente também é bom porque a gente apura comissão nesse volume de negócio que a gente vai fazendo. Né? Outra coisa, a nossa margem bruta nesse modelo de negócio também é bem melhor. A margem do negócio de loyalty já é boa, mas de 45%, mas no negócio de Techfin ela ainda é melhor. Ela é acima de 60%, então também gera uma capacidade da gente melhorar os unit econômicos do negócio da Dotz. E é um negócio que cresce muito forte de maneira previsível. Então, se a gente olhar um pouco, a gente até no último call de resultados, a gente tinha um slide sobre isso, né, sobre o crescimento. Ano contra ano, o negócio de Techfin cresceu mais ou menos 80%, e trimestre contra trimestre está ali crescendo na ordem de entre 7% e 15%. Então, a pergunta é muito boa, é o cerne do motivo pelo qual a gente fez o IPO, e os resultados já são bem legais nesse sentido. 2 horas mais 23 minutos, a bola volta para você, meu amigo Malik Zenha, sua próxima pergunta. Boa, Vini. Bom, Otávio, eu queria até falar um pouco desse período, né, pós-IPO da companhia. A gente viu, de fato, né, que essa parte de Techfin tem crescido, mas a empresa, em termos consolidados, ela tem avançado um pouco mais devagar ali, né, na linha de receita e no EBITDA da companhia, né, que até teve um número positivo no quarto tri, mas voltou a ficar negativo no tri seguinte, agora no primeiro tri. Então, a empresa vem fazendo um trabalho ali importante de redução da despesa, né? Acho que isso daí tem contribuído um pouco mais do que o ganho de receita. Eu queria entender ali o que vocês estão vendo, assim, numa visão de mais curto prazo, o que depois que todos esses investimentos foram feitos, pós-IPO, eu até queria que você comentasse um pouco sobre os investimentos que foram feitos, teve a compra, inclusive, da Noverde, né? Enfim, os demais investimentos também em tecnologia que foram feitos. Como que a companhia espera, vamos dizer assim, monetizar esses investimentos dos últimos 3 anos, agora, talvez em 24, 25, quanto que a gente deve esperar ali uma virada de resultados para positivo na sua avaliação ali? Quantos investidores devem esperar isso? Ótima pergunta, Malik. A gente está exatamente no ponto de inflexão desse tema da rentabilidade. Né? A gente teve um avanço, eu diria, gigantesco quando a gente olha os últimos 18 meses da companhia. Se a gente compara com o quarto tri de 2023, a gente teve um avanço de quase 25 milhões no trimestre, mesmo comparado com o quarto trimestre de 2020, comparado ao quarto trimestre de 2022, o quarto trimestre de 2023 teve quase 25 milhões de avanço em termos do EBITDA, e que foi mais ou menos 2 milhões no quarto tri do ano passado, e esse primeiro trimestre foi menos 900 mil, mas que mostra que realmente a gente já está num patamar de rentabilidade que é bem diferente dos menos 25 milhões que a gente teve no quarto tri de 2022, né? E isso tudo por conta de alguns aspectos. É verdade o que o Malik falou, assim, o negócio de loyalty, apesar de ter 1 milhão de oportunidades, ele tem avançado com um pouco menos de velocidade do que o que a gente imaginava, mas com uma série de alavancas de crescimento bem importantes. A gente tem um segmento de negócio que a gente chama de projetos especiais com bancos, né? Aí é o negócio de loyalty mesmo, que ele tem uma questão cíclica um pouco maior, mas com certeza nos próximos trimestres a gente vai ver um avanço também do negócio de loyalty. O outro componente é o que eu já falei aqui, é o avanço do negócio de Techfin, 80% ano contra ano, com uma margem muito boa. E também
um esforço que a gente fez para reduzir as prioridades que a gente tinha na companhia. Logo depois do IPO, a gente realmente abriu uma série de frentes para poder acelerar a construção daquilo que precisava ser feito para a gente poder entregar o plano de negócio. E eu vou falar um pouquinho dos investimentos também, tá, Mari? E a gente foi, ao longo do tempo, vendo aquilo que a gente acertou, aquilo que não foi tão bom assim, e foi priorizando, né, os projetos da companhia, de forma que o SG&A teve uma redução ali de mais ou menos 50% ao longo desse período, que fez com que a gente pudesse realmente estar em outro patamar de rentabilidade, que é o que a gente vai ver para frente, né? Com relação aos investimentos, tem um gráfico que a gente até mostrou na apresentação de resultados da DOTS do último trimestre, que é esse que está na tela, talvez um pouquinho para frente aí, e que mostra o nosso SG&A ao longo do tempo, né? O SG&A, o investimento da DOTS, ele confunde um pouco os analistas aí, os contadores vão ficar um pouco chateados comigo, mas o investimento da DOTS, ele se confunde um pouco com a nossa despesa, porque é pessoal, basicamente, marketing, tecnologia, então uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Não é uma fábrica, alguma coisa que a gente capitalize. E em 2020, que foi o ano antes do IPO, a gente tinha mais ou menos 102 milhões de SG&A, que corrigido pela inflação, em 2024 seria alguma coisa em torno de 130 milhões, 129 por aí. No primeiro TRI de 2024, se a gente anualizar, simplesmente multiplicar por 4, esse número é alguma coisa próxima de 118 milhões. Tá? Então, hoje a gente já está num patamar de investimento / despesa menor do que o que a gente estava em 2020, corrigido pela inflação. E, obviamente, ao longo do caminho, a gente teve um delta, né, de SG&A comparado com aquele ajustado pela inflação, que é mais ou menos 160 milhões, que é exatamente o que faz comparação exatamente com o que o Malik estava dizendo dos investimentos que foram feitos para a gente construir aquilo que a gente se comprometeu lá no IPO. O que é isso? Um aplicativo, uma conta digital que aumente o engajamento do cliente, onde a gente possa ter infraestrutura para fazer o negócio TechFin. A compra da Nuverde, que foi o M&A que o Malik rapidamente também falou, que foi muito importante no processo da DOTS, principalmente nesse mundo dos serviços financeiros. Tá? A construção de um novo produto de crédito, que é o DOTS Parcela, que é um produto que a gente aposta muito olhando para frente e que a gente também pode falar em mais detalhes. Então, só para resumir, para não falar mais que o homem da cobra aqui, a gente assim passou pelo momento de investimento, que era o investimento que a gente se comprometeu a fazer no IPO para construir aquilo que a gente precisava fazer, né? São essas coisas que eu acabei de dizer. Hoje a gente está num patamar de despesa menor do que o que a gente tinha antes do IPO e tendo dentro da DOTS uma linha de negócios que já corresponde a quase 1/3 do nosso negócio, que no último trimestre cresceu 80%. Então a gente está bem feliz e contente aí com a capacidade de execução que o time teve ao longo desses últimos 3 anos. Não sei se eu consegui responder aí, Malik, se tiver alguma dúvida, manda aí. Malik, por gentileza, tem algum complemento ou a gente pode virar a página e ir para o próximo assunto? Acho que assim, só para concluir ali, Otávio, esse corte de SG&A, né, que, como você falou, né, se confunde também com investimento, né, ele vem caindo de fato tri a tri. A gente tem ainda uma expectativa de ainda mais redução nesse valor, até olhando aqui os dados da última DF, ficou em 36,8, né, milhões, antes, né, 37.600, né, na anterior, no quarto TRI, e que antes era até 45 milhões, né? Então, só para mostrar como de fato esse custo / de investimento vem reduzindo, a gente tem uma expectativa desse valor continuar em queda? Malik, agora não, agora mais de maneira marginal, né? Toda hora a gente está olhando para isso, é igual a unha, né? Toda hora a gente corta um pouquinho, mas é mais eficiência mesmo, marginal. Eu diria que em termos do que a gente, da forma como a DOTS precisa se organizar para o foco que ela tem daqui para frente, a gente está bem organizado e com a infraestrutura que a gente precisa. Né? Agora é realmente ver os negócios crescerem, o negócio de TechFin continuar crescendo forte e previsível, e também os upsides aí de todas as alavancas do negócio de loja.
Muito obrigado. 2 perguntas do nosso público. Daqui a pouquinho a gente dá voz e vez para quem escreve, para quem está participando. Estamos com 1.191 likes. Ô, pessoal, faltam 9 para a gente bater aí a região dos 1.200. Se você puder ajudar a gente, dedo no like. Obrigado pela mensagem, Ricardo Toelho, Rodrigo Águila, Danilo Fabrício também está por aqui, Rodrigo M e o Kleber Serrão. Ele eu já citei antes, mais cedo aqui na nossa transmissão. Marcelo, por gentileza, a sua próxima pergunta na sequência. Vem aqui a Camila Nascimento, que estava estudando especialmente esse novo braço da DOTS, que é o DOTS Parcela. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Agora você, Marcelo. Boa, legal. Otávio, você desenvolveu um pouquinho o conceito de que, enfim, a empresa construiu um programa de loyalty por coalizão muito forte, uma base de cadastrados de clientes aí acima dos 50 milhões de pessoas, como você falou. Se você puder desenvolver um pouco como esses negócios que aparentemente estão aí não diretamente relacionados, né, o de loyalty, o super app da empresa, que tem ali uma conta digital, a possibilidade de, pelo que eu vi aqui, a conversão rápida ali de DOTS em reais, né, até chegar na última parte dos serviços financeiros. Se você puder dar um pouquinho do detalhamento desse funil, acho que seria legal. Obrigado, Marcelo. Na verdade, a sua pergunta é muito boa e ela tem todo o sentido, assim. Coisas que parecem ser coisas separadas, na verdade, elas só fazem muito sentido e representam na minha visão, o nosso grande diferencial competitivo, porque elas existem juntas, né? Primeiro, tudo isso existe por conta do motor, que é a nossa coalizão. Essa rede de parceiros que, na verdade, geram clientes para a gente com custo, a gente brinca até com um CAC negativo, né? E que traz o cliente para dentro da DOTS de uma forma engajada e também traz dados, enfim, permite que a gente tenha o relacionamento com o consumidor. Então, tudo começa no motor do loyalty. A visão do aplicativo, do super aplicativo e a conta digital é exatamente aumentar esse engajamento, fazer com que o cliente deixe, por exemplo, o cliente vai no supermercado, vai 2, 3 vezes por semana. Então, o nosso contato com o cliente é durante essa frequência. No momento que ele entra numa conta digital, passa a pagar boletos, passa a fazer Pix e outras transações, a nossa frequência de contato com o cliente aumenta muito, portanto, o engajamento dele aumenta bastante conosco, tá? Então, o loyalty para trazer o cliente e engajar, gerar o relacionamento, o aplicativo para aumentar o engajamento e o cross-sell, principalmente em serviços financeiros, justamente para poder aumentar a monetização desse cliente conosco, né? Porque ao fazer, no caso aqui, produtos de crédito ou cartão de crédito mesmo em si, a gente tem um LTV muito maior do que nos outros negócios e acaba sendo capaz de aumentar a monetização. Por isso até que esse negócio cresce tanto ano contra ano. Então, na verdade, essa é uma plataforma que está totalmente completa e funcional, e ela é muito melhor porque ela tem os 3 elementos juntos, né? Tem várias outras empresas que podem até ter algum tipo de programa de fidelidade para varejista ou para bancos. Tem várias outras que fazem serviços financeiros, várias outras que são wallets, mas eu diria que são raríssimas as empresas que têm essas 3 coisas juntos, e eu entendo que vem daí a singularidade do negócio da DOTS. Tem a capacidade de capturar o cliente de uma maneira muito barata, aumentar o engajamento dele dentro do nosso aplicativo, junto com o benefício que o programa de loyalty dá, e aumentando a monetização, usando os dados do cliente para poder dar crédito para ele e aumentar a monetização para a gente. Otávio, antes da Camila, só aproveitar toda essa trajetória que você contou aqui a respeito dos clientes, de como a companhia quer cuidar desse cliente. Vamos pensar no Luiz, que baixou hoje o aplicativo da DOTS. Uhum. Em geral, qual é o período médio que uma pessoa que começa um relacionamento com a DOTS se mantém utilizando a plataforma? Eu não sei exatamente como o Luiz teve contato com a DOTS no primeiro momento para ter o interesse de baixar o aplicativo, mas eu vou falar um pouquinho do
Luiz médio, né? O Luiz standard. Certo. E geralmente o primeiro contato que o cliente tem com a Dots é no programa, é no varejista, né? Então é lá no supermercado, por exemplo. Então o cliente passando lá no checkout e a pessoa do caixa perguntando, você quer ganhar Dots, é um benefício, enfim, é de graça, né? Sim. Você só dá o seu CPF, a partir daquele CPF você já está cadastrado no programa e já está ganhando Dots, inclusive naquela transação, tá? Então, no primeiro momento, para deixar claro para todo mundo que está aqui, tem gente conhecendo o modelo de negócio agora da empresa. É no momento que você vai pagar sua compra lá no supermercado. Isso, lá no checkout. Quando você está passando as suas compras no checkout, o caixa pergunta, ou a caixa pergunta, a senhora quer ganhar Dots? É muito simples, é um programa de benefício, só tem ganho, é tudo de graça. E se a pessoa fala que quer, 80% falam que quer, é só colocar o CPF e a partir dali você está participando do programa. Então, geralmente esse é o nosso... 80% dos nossos clientes, o primeiro contato é exatamente nesse use case. Tá. A partir dali, você vai ver que para usar os benefícios da Dots, que é trocar por produto e serviço, o aplicativo é a nossa melhor alternativa, né? Então você entra no aplicativo, geralmente também para poder fazer uma troca. Então depois que você vai no supermercado, eu diria ali 2, 3 meses para poder acumular o número de Dots suficiente. Ou você troca no próprio varejista, porque você pode trocar lá também, no próprio ponto de venda, e ter o benefício naquela sua compra trocando seus Dots. Ou você entra no aplicativo, geralmente para trocar, e aí você pode trocar por uma série de produtos. Vai desde cash, então você pode ter um cashback dentro da conta digital, e aí a partir dali fazer Pix, pagar contas, fazer recarga de celular, enfim, comprar vouchers dos mais diversos tipos. Ou trocar por produto e serviço, uma batedeira, ou qualquer tipo de produto que o cliente esteja precisando em casa, até passagens aéreas. Então, realmente o aplicativo, ele faz com que o cliente tenha aquilo que é o mais importante no programa de fidelidade, que é ver o benefício daquilo que ele está acumulando e dos Dots que ele está acumulando. Muito legal. O Diego está aqui na nossa transmissão, no nosso YouTube, dizendo: tenho mais de 30 produtos que peguei com a Dots. Ele fala aqui de algumas revistas, tal. Bom, legal, Diego. Obrigado aqui por dividir com a gente, assim como o Luiz, contando um pouquinho do relacionamento que tem com a empresa, com o aplicativo. Bom, Cami, há pouco a gente estava falando aqui de um outro braço, né, um novo braço do modelo de negócio aqui da Dots, e você, quando estava estudando a companhia, já tinha pensado em perguntar sobre isso, portanto, a palavra é sua. Exatamente, Vini. Como a gente já comentou aqui antes, o Otávio já falou, a Dots tem uma base de clientes que conta com mais de 50 milhões de pessoas cadastradas, e ele já falou também um pouquinho das estratégias que estão no radar da empresa para engajar todo esse público, e eu queria saber onde o Dots Parcela entra nisso tudo. Excelente pergunta. O Dots Parcela, ele é o produto que basicamente dá concretude a essa estratégia toda que a gente discutiu aqui ao longo desse papo bem legal, né? Então, só relembrando, a estratégia da Dots é adquirir o cliente através do programa de coalizão, digitalizar esse cliente no nosso aplicativo e fazer cross-sell, principalmente de serviços financeiros. Esse produto, ele basicamente envolve essas 3 dimensões. Tá. Por quê? Como é que ele funciona, Vinícius? E aí agora a gente fez o jogralzinho aqui de como é que o cliente entra no programa. Sim. Esse produto, ele acontece no mesmo lugar, então ele acontece no checkout dos nossos varejistas. Então imagina um supermercado que faz parte da Dots, o Vinícius também está passando por lá, quer ganhar os seus Dots naquela transação, você vai colocar o seu CPF no checkout e vai aparecer na tela do checkout que você já tem ali R$1.000 de limite de crédito para poder fazer aquela compra. De movimentações que eu fiz anteriormente. Não só dos Dots que você tem para resgatar, mas limite de crédito mesmo. Além dos Dots que você tem para resgatar. Entendi. Então, limite realmente de crédito para aquela aquisição, para aquela compra. E a partir dali, até tá na tela, que eu acredito que os telespectadores também estejam conseguindo ver, do lado esquerdo ali, é exatamente a telinha do aplicativo que
abre para o nosso cliente, onde ele tem basicamente duas opções, né? Fazer uma compra com 7 dias sem juros, então ele pode ali ter os 7 dias para poder pagar a sua compra sem ter nenhum tipo de juros, ou ele já pode fazer parcelado em até 6 vezes e até 6 parcelas, né? Esse produto é bom para todo mundo, para o cliente, porque ele tem dias sem juros, ganha muitos DOTs e ainda pode usar os DOTs que ele tem de saldo para poder ter desconto naquela compra. Uhum. E os 7 dias, só para fazer um comentário, ele foi muito desenhado para se adequar a um cliente que a gente tem um perfil muito grande na nossa base, que é o microempreendedor, ou o empreendedor individual. Aquele que é o dogueiro, o pipoqueiro, o que, né, tá trabalhando quase que de semana em semana, justamente para dar para esse nosso cliente um fôlego de 7 dias para ele poder pagar as Para compras. ele é muito importante. Que para ele é altamente importante. E ele ainda ganha DOTs para fazer isso. Então, com certeza, não tem nenhum produto hoje no mercado para esse perfil que dá DOTs para ele poder usar como forma de pagamento. Pro varejo, e aí só falando então, concluindo essa história do produto para o cliente, a gente está em fase de soft launch desse produto, vamos começar a rolloutar agora para outros parceiros, e a gente está mais ou menos a 120 dias fazendo esse piloto. De todos os clientes que já fizeram o produto, já tomaram o produto, 75% depois de 90 dias repetiu. Então é um percentual assim 75%. Altíssimo, né? Que mostra um market fit do produto gigantesco. E a frequência de quem repetiu é uma frequência média ali acima de entre 2 e 3 vezes. Então é uma frequência realmente muito grande. Então para o cliente a gente não tem dúvida nenhuma que o produto tem um market fit muito legal. Para o varejista, que é a nossa outra parte aqui, que é muito importante também, que é o parceiro da DOTS no produto, o produto também parece ser muito interessante em termos de econômicos, porque o cliente que usou o produto para fazer a compra comprou 4 vezes mais do que o cliente que não usa o produto. Isso porque a frequência dobrou e o ticket médio da compra também dobrou. Né? Começa a aumentar o valor gasto por esse cliente, quer dizer, ele passa a ser um cliente que utiliza mais vezes a plataforma e também está disposto a gastar mais quando está utilizando a DOTS, é isso? Exatamente, Vinícius. Eu vou dar um exemplo simples. Imagina que você é um cliente que compra, faz suas compras de supermercado normalmente, mas você faz o açougue fora, por exemplo. No momento que você tem um limite de crédito que só pode ser usado naquela loja, você passa a falar, opa, peraí, vou fazer o açougue aqui também, porque aí eu vou poder usar o DOTS parcela para poder pagar a minha compra como um todo, que eu não conseguiria se eu tivesse lá no açougue fora daquele supermercado que não é parceiro da DOTS, né? O açougue não é e o supermercado é. Sim, é parceiro. Então, você vai concentrar suas compras ali, o que faz aumentar tanto o ticket quanto a frequência, né? Então, esse é o tipo do produto que, primeiro, ele é a concretude da nossa estratégia num produto só. Ele também é aquele tipo de produto que é bom para todo mundo, né? É bom para o cliente, é bom para o parceiro e, obviamente, é bom para a DOTS, porque aumenta a nossa monetização. Só por fim, se eu pudesse, eu ficava aqui falando do DOTS parcela um tempão, mas eu sei que vocês também Foi têm ideia sua? Foi ideia sua? Não, foi ideia do time maravilhoso que a gente tem na DOTS. Boa. Sinceramente, foi ideia e execução do time maravilhoso que a gente tem na DOTS. Mas a última coisa que eu queria falar a gente aposta muito mesmo nesse produto como driver de crescimento, porque como é que a gente vai fazer isso? O primeiro passo é rolloutar esse produto em todos os varejistas que hoje já tem DOTS. Então, nos próximos trimestres aí, o que a gente vai estar fazendo nós vamos ter DOTS parcela em todos os parceiros atuais da DOTS. E a outra coisa bem legal é que a gente não só fez o produto, mas a gente embedou o produto na proposta de valor para novos varejistas. Então, todo novo varejista que o time de hunting, o time comercial da DOTS está procurando para trazer para a rede, para trazer para a coalizão, já vai com a proposta embedada de ter lá esse meio de pagamento da DOTS, que vai gerar esse benefício para clientes, para o próprio varejista e para a gente também. Então a gente está realmente eu estou bastante animado com a perspectiva desse produto como
um driver de crescimento, obviamente de médio, longo prazo, né? Porque no curto a gente ainda está fazendo ele ganhar atração, mas para médio e longo prazo eu acredito bastante nesse produto aqui como um drive de crescimento importante para a companhia. Muito obrigado, Otávio. Bom, temos mais perguntas ainda da nossa audiência aqui. Obrigado a você que está nos acompanhando. 1.202 likes, ultrapassamos a região dos 1.000 likes, valeu @J, obrigado também aqui ao José Kauper, sempre falo dele, Luciano Guelardi, poxa, aqui fazia um tempo que eu não vi o Luciano Guelardi, mandou mensagem hoje para nós, assim como o Paulo, o Divan e também o Alexandre Martins. Muito obrigado. O Marcos Seravolo, eu já falei dele aqui, é membro do TC no YouTube. Vamos lá para as perguntas do nosso público. Eu vou colocar aqui agora, Otávio, o gráfico da DOTS, porque a primeira pergunta que vem do @KendallVermelho trata especificamente dessa movimentação que aconteceu entre o dia 25 de abril e o dia 2 de maio. A nossa audiência ela é composta por investidores qualificados, tem muitos gestores também que nos acompanham, eu sei que tem banco assistindo a gente, escritórios de agentes autônomos, aliás, um abraço para todo mundo que está aí conectado, e também muito investidor pessoa física, pessoas que gostam de fazer operações de curtíssimo prazo. É claro que para fazer a gestão de uma companhia que tem capital aberto, imagino que vocês lá não ficam olhando o gráfico todos os dias da empresa para saber se o papel está subindo, se o papel está caindo, mas, evidentemente, né, é algo que faz parte, é inerente a qualquer empresa que tem capital aberto. Do lado dos investidores, fica sempre uma curiosidade quando tem uma movimentação abrupta, de alta ou de queda no ativo, o que justifica essa movimentação de mercado. E é esse o pedido do Candle Vermelho. Por quê? No dia 25 de abril, o papel da DOTS fechou em alta de 16%. No dia 26, uma outra alta de mesma magnitude, 16%. No dia 29 de abril, 3% de alta. No dia 30, uma leve correção de 1%. Depois de subir tudo isso, corrigiu 1% para baixo. Aí a gente tem o dia 2 de maio, com uma nova elevação de 16,5%. Desde então, o papel está lateralizado. Mas houve uma hidratação no preço de tela do ativo, que agora é negociado a R$ 8,14. O Candle Vermelho pergunta, o que aconteceu aqui? E se essa movimentação de alta é algo que o management da companhia para olhar, para falar, opa, peraí, ó, o mercado, por alguma questão, está olhando aqui os nossos papéis e tem uma hidratação considerável no preço de tela do ativo. Vinícius, eu vou começar falando aqui primeira coisa é o seguinte, eu não tenho a menor condição de comentar sobre esse tipo de flutuação dia a dia, então vocês são os especialistas, se você, Camila, Malik, Marcelo, eu fiquei aqui uns 5 minutos antes da gente começar, eu estava vendo o Pedrinho também, Pedrinho das opções. Sim. Eu tenho até medo de começar a falar sobre esse assunto. Mas a pergunta da nossa audiência, assim, mudou algo estruturalmente na companhia? Não, então aí eu vou falar um pouco assim, e menos sobre prazos e dias, porque realmente vocês são muito mais... vocês têm muito mais capacidade para falar sobre isso do que eu. O que eu sei fazer junto com um time nosso maravilhoso lá da DOTS, fazer um pouco dessas coisas que a gente está falando aqui, dessa transformação que a gente está vivendo e executar os próximos passos. Meu ponto é o seguinte, assim, eu tenho uma consciência muito grande sobre o quão desvalorizado está o papel da DOTS. Eu tenho uma opinião, né, sobre aquilo que a gente está fazendo e o reflexo disso no papel, mas aí é só uma opinião. E a minha consciência sobre isso é só olhar um pouco dos resultados que a gente vem entregando. E tem aquela velha máxima, né? À medida em que você vai entregando as coisas e vai realizando os resultados, é meio que inexorável que algum tipo de valor mais justo, né, a gente vai começando a enxergar nas ações. Então, o que eu coloco de uma maneira até mais, eu diria, mais fundamental aqui, né? A gente passou, Vini, 3 anos de muita construção na DOTS. Justamente porque a gente tinha consciência de que queria fazer essa evolução do modelo de negócio. E para o mercado e para os agentes, às vezes e até meia culpa nossa, assim, de explicar isso da forma correta, às vezes é um pouco confuso, né? A gente está num momento muito mais legal nesse sentido, porque
Eu diria que 99% da construção ficou para trás. Agora o foco é realmente na execução. E à medida que a gente for entregando os resultados, eu tenho certeza, estou bem animado com relação ao que vai acontecer para frente, isso acaba refletindo no preço da ação, na minha visão, né? Então, acho que a minha visão sobre o preço da ação é um pouco isso. Entregar aquilo que a gente planeja para que a gente veja o valor justo ser refletido na tela. Aí os meandros disso aí vocês conhecem muito melhor do que eu. Boa, muito obrigado, Otávio. Mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Primeiro, o Felipe Hardman. Tem muita gente entrando agora dentro do site, no aplicativo da Dots. Aí o Felipe Hardman quase faz a propaganda aqui, né? Fui olhar agora o site da Dots e tem 12% de cashback nas Casas Bahia para eletrodomésticos. Tá bom, Felipe Hardman? Obrigado aqui pela mensagem. Aí cada um entra, vê o que faz mais sentido para si. O Vanderlei escreveu para cá. Já tive Dots e não tinha gostado, mas com a explicação do Otávio, estou pensando seriamente em retornar. Agora eu não sei se é no ativo ou se é no aplicativo enquanto cliente ou nas duas coisas. Mas, Vanderlei, tá aqui, o Almoço de Negócios tem essa função, para você conhecer mais e melhor modelo de negócios de empresas que têm capital aberto. Hoje estamos aqui gentilmente recebendo o Otávio, que aceitou o nosso convite. Tomara que você reavalie. Muito obrigado. O Carlos Belo mandou para cá uma mensagem. Otávio, como o senhor está enxergando a economia do Brasil neste momento? O PIB e serviços vem surpreendendo para cima. É a opinião do Carlos Belo, junto com os dados que a gente tem apresentado aqui na nossa programação. Isso, de alguma maneira, dá mais fôlego para a empresa? Boa pergunta, hein, Carlos Belo? É uma pergunta muito boa. Queria agradecer o Felipe. Felipe Vanderlei. Felipe, que acabou de entrar no site, virou cliente da Dots também. O Vanderlei que... eu sugiro pro Vanderlei, ele pode entrar na conta digital da Dots, faz um Pix para lá e depois um outro para a corretora para poder... Pronto. Enfim, fazer os investimentos dele, né? Com relação... Eu tenho esse ponto da economia, um ponto bastante interessante na Dots. E essa coisa da atividade. Porque, Vini, a gente tem uma situação na Dots que é muito legal e a gente quase tem um hedge com relação ao momento específico da economia, porque a coisa funciona mais ou menos assim. No momento em que a gente tem um cenário de mais crescimento e tudo, o varejista, né, os nossos parceiros, eles querem ferramentas para poder ajudar a vender mais. Então, para poder fazer mais negócios e tudo mais. E a Dots é uma ferramenta muito boa para poder fazer isso. A gente gera campanhas, a gente gera capacidade do nosso varejista vender mais. E no momento em que a gente tem mais uma recessão, vamos dizer assim, ou um momento mais complexo da economia, o varejo quer ter mais rentabilidade. E a Dots também é uma ferramenta muito boa para fazer isso. Enquanto que o cliente também, no momento em que a gente tem um pouco mais de dificuldade, procura muito a Dots também para poder completar o seu mês, né? Todo o nosso cliente, que é um cliente mais classe B-, C, ele é um cliente que vai chegando ali o dia 20 e poucos, vai falando, poxa, tá faltando dinheiro no meu bolso, e a Dots é uma solução para ele completar o mês dele, né? Então, a gente quase que tem um hedge natural em situações diferentes de mercado, né? Sim. Eu diria que hoje a gente está vendo assim, tem um pouco de mixed feelings, né? A gente ainda está num mercado que a gente tem uma taxa de juros ainda muito alta, né? E isso faz alguns setores da economia que são importantes para a Dots não estarem avançando do jeito que a gente entende que poderiam estar, né? Ao mesmo tempo também que a gente está numa situação assim, eu diria, em termos de emprego, por exemplo, que é outro indicador muito importante, quase como que numa visão de que não dá muito para melhorar, né? E aí a gente também tem que se preparar para, eventualmente, essa situação não tá tão boa assim. No final do dia, o que vale é a gente estar entregando, um pouco como a gente conversou também sobre o preço das ações aqui. Se a gente ficar querendo também acertar muito macroeconomia, não somos desse ramo também, a gente também não vai para muito grandes lugares. Acho que de mensagem principal que eu deixaria aí para os telespectadores é que o negócio da Dots, pela dinâmica mesmo
do nosso negócio, ele quase que funciona bem quando a gente está crescendo e também quando a gente está colocando um pouquinho o pé no freio, né? E eu acredito que a gente não vai ter grandes soluços por conta do ambiente macroeconômico que a gente está passando, não. Olha, Otávio, eu quero te agradecer. Nós temos aqui 3 minutinhos, é o tempo da despedida nossa e também aqui dos nossos comentaristas. Obrigado pelo espaço na agenda, foi muito bom. Essa é a segunda vez que a gente conversa aqui no Almoço de Negócios e eu sempre falo, é verdade, tanto é que as pessoas voltam, os nossos microfones estão aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Otávio? Vinícius, muito obrigado, Camila, Malik, o Marcelo, enfim, todos os telespectadores, obrigado aí por me receber. Foi tão legal quanto a primeira vez, então me senti muito confortável aqui de bater esse papo com vocês. Queria só, se você me permitir, deixar um resuminho aqui do meu lado, que é o meu... Por gentileza. É o meu pitch aqui, né? A gente... Vinícius, como eu falei, a gente passou 3 anos pós o IPO de bastante construção, investimento, mas hoje a gente está pronto, né? A gente tem uma plataforma que está completamente operacional, o nosso foco está muito claro, né? Que é esse foco que eu comentei de, a partir do nosso motor de loyalty, fazer cross-sell em serviços financeiros. Com certeza a gente está num momento... bastante importante de inflexão de resultados, né? E a gente tem uma confiança muito grande que à medida que a gente for entregando e mostrando na prática agora, né, com a execução desse plano daqui para frente, como eu falei antes, né, que a geração, vamos dizer assim, de valor real que a companhia tem. Então, obrigado aí por vocês terem me ouvido aqui durante essa horinha, uma horinha, né? Acho que já quase deu. Uma hora, passa rápido, né? E, poxa, vai ser o maior prazer estar aqui com vocês de novo numa próxima oportunidade. Vamos combinar, Otávio. Muito obrigado, muito boa sorte agora na cadeira de CEO da DOTS. E nós vamos continuar aqui, sem dúvida nenhuma, acompanhando a empresa e os microfones seguem à disposição. Obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês. Vou me despedir aqui do nosso Malik Zen também. Malik, muito obrigado. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Vini. Também sempre uma honra aí participar. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem muito mais. Quero agradecer ao Marcelo que estreou aqui, nos ajudando de maneira brilhante a conduzir essa entrevista. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um grande abraço para você. Eu que agradeço, Vini, a você e a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Foi uma conversa espetacular, pessoal. 2 horas mais 58 minutos. Agradecimento final, sempre especial a você que está aí do outro lado da tela, que esteve aqui com a gente durante 1 hora, entendendo mais e melhor o modelo de negócio da DOTS. TC News. Seu resultado é nossa marca.